Então vamos lá, pessoal, bom dia. Nosso 27º dia de meditação. Mais um dia firmes. Nós vamos... Na verdade, primeiro eu preciso dar as boas-vindas. Tem dia, foi muito legal isso, porque agora de manhã cedo, às vezes somos poucos, né? 7 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, mas a quantidade de pessoas que estão assistindo depois, às vezes é muito grande. Tem dia que eu tive 300 e poucas visualizações, então significa que tem 300 e poucas pessoas para além de nós fazendo parte desse movimento, né, dessas meditações diárias. Isso é muito legal. Então, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está com a gente nesse momento agora, mas também aqueles que em outro momento nos encontram por aí. Eu, mais uma vez, deixo meu contato. Outro dia eu recebi um contato de uma aluna da São Judas, né? Até me perguntou, você que é o professor da São Judas, que dá meditação? Isso é muito legal, porque eu não sou da São Judas, né? Eu sou da Ânima, que é especificamente... Mas a gente vai alcançando as nossas unidades, a gente vai alcançando as nossas escolas, a gente vai alcançando os nossos alunos, isso é bem, bem legal. Então tá aí meu contato. A gente sempre inicia com o mantra Om Namo Gurudev Namo. Eu vou aproveitar esse novo recurso que eu recentemente me ensinaram e eu vou colocar o mantra de abertura. Então, para a gente sentar, para a gente se conectar, eu vou compartilhar com vocês. Então fechem seus olhos, traguem as mãos em frente ao peito, na pose da prece. Vamos simplesmente deixar o mantra nos envolver e a gente se conectar a esse momento nosso. A pose da prece, né? O Pranam Mudra, a gente toca as palmas das mãos se tocam, uma leve pressão, os cotovelos, os braços estão eretos, os polegares, as costas dos polegares estão tocando o centro cardíaco. E a gente vai nessa frequência e vamos junto com o mantra. Então, respire profundamente. Quem souber entoar, fique à vontade.
Gurudev Namo Gurudeva. Inspirem profundo, inspirem, puxem o ar todo para dentro, segura ele, segura, expirem. Então, mais uma vez, bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui no nosso 27º dia de meditação, como eu coloquei. A gente hoje vai trabalhar um mantra que a gente já conhece, né? Pelo menos a gente já conhece um mantra, a meditação é um pouco diferente. Mas eu queria começar falando de um texto que eu recentemente reli e ele é muito legal. Quando eu comecei a trabalhar com inovação mais diretamente, em 2013, ficou parecendo, né? Nossa, 2013, que é isso, muitos anos atrás. Eu me lembro que eu me sentia muito orgulhoso, e na verdade eu me sinto até hoje, quando eu vejo na fala das pessoas algumas coisas que eu já falava em 2013. O orgulho e o ego, eles estão assim, eles andam muito juntinhos. Tem hora que é o ego mesmo, como se eu fosse aquele, eu falei. Tem hora que é orgulho de perceber que na verdade eu tive acesso a determinadas informações antes dos outros, e aí eu pude trazer isso e contribuir isso para o desenvolvimento da organização. Mas eu também tive uma lição muito forte de humildade quando eu revi esse texto, porque esse é um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês as ideias centrais, eu não vou ler, que falam sobre a Era de Aquário. É uma era astrológica que durará em torno de 2.500 anos e que ela vem substituir uma outra era chamada de Era de Peixes. A Era de Aquário, então, é uma configuração astrológica particular, mas que, segundo os yogis, ela traz um novo momento, inclusive para a humanidade, para as relações que a gente estabelece, para tudo mais. É uma era, né, que substitui a Era de Peixes, uma Era de Peixes dominada pelas máquinas, dominada pelas hierarquias, dominada pelo status. Na Era de Peixes, as pessoas gostam de se reverenciar a partir dos seus diplomas, a partir dos seus títulos, a partir da hierarquia que você ocupa dentro da sociedade. Isso fez sentido na Era de Peixes? Não faz sentido na Era de Aquário. Títulos. Muito prazer, eu sou doutor fulano. Fiz doutorado, não doutor por decretos imperiais. Mas muito prazer, eu sou fulano, conde, visconde, rei. Isso não faz sentido na Era de Aquário. A Era de Aquário é uma era dominada pela consciência, pela informação e, sobretudo, pela energia. Então, serão máquinas, títulos na Era de Peixes. A Era de Aquário é uma era da consciência. É uma era que a informação vai estar disponível para todos, em que muito mais do que os discursos será a nossa projeção consciente, as nossas palavras ganhando em ação. Quem está no mundo organizacional sempre tem essas discussões de liderança, liderança para cá, liderança para lá. Na minha opinião, humildemente colocando, líder é exemplo. Não adianta nada o líder falar,
Ah, tem que fazer isso, tem que entregar aquilo, tem que chegar no horário, tem que fazer um monte de coisas que às vezes a gente como líder fala, e ele em si não é a representação daquilo. Essa é uma característica da liderança aquariana, uma liderança para a área de aquário, em que eu projeto aquilo que eu falo, em que eu ajo da forma que eu falo. Você pode chamar isso de coerência, mas ironicamente o mundo é muito incoerente. Então é uma era, se é uma era de informação, é uma era que não vai haver segredo. Gente, nós temos dados, informações, conhecimento suficiente hoje para lidar com essa pandemia. Tem estatística, tem números, tem cientistas do mundo inteiro testando, colocando coisas, informando. Tem lives que não acabam mais. Eu quero ver o mundo não é pós-Covid, eu quero ver o mundo pós-live. A gente não aguenta mais, né? Então é uma era de informação em que a gente vai se basear nisso. A era de aquário é uma era que as nossas ações elas têm que refletir, inclusive, sabedoria. O que é que a experiência me traz e que eu posso carregar? O que é que as informações me dizem? Eu não vou tomar nenhuma decisão em achismo. Mas, de alguma forma, é uma era da experiência. Não é uma era do discurso mais. E a gente adquire experiência vivendo. A gente deve agir como a gente fala. Eu acho que já comentei isso em alguma das nossas meditações. A coerência entre a minha fala, a minha ação e meu pensamento. Quando eu conseguir essa coerência, porque uma coisa é o que eu falo, uma coisa é como eu ajo, uma coisa é como eu penso. Quando eu encontrar, gente, essa coerência entre o pensamento, o meu pensamento ele é bondoso, ele é compassivo, ele é justo, ok? Ele se conecta às minhas palavras. Então as minhas palavras são bondosas, as minhas palavras são compassivas, as minhas palavras são justas, ok? Minhas ações são bondosas, são compassivas e são justas, ok? Quando eu adquiro essa coerência, eu me tornei um ser da era de aquário. Enquanto eu ficar nas inconsistências, eu falo muito bonito, mas eu penso mal. Eu falo com muita justiça, mas o meu comportamento está longe disso. A gente chegar à era de aquário e nos tornarmos seres aquarianos vai ser quando a gente encontrar essa consistência entre pensamento, ação e, sobretudo, a coerência com a nossa fala. Nós estamos agressivos. E aí, essa era de aquário, não vai ter mais como esconder as coisas, não vão ter as máscaras vão cair. E nós vamos ter que nos revelar. Por isso a gente sempre termina a sala de yoga com Sat Nam. Por isso a gente sempre se cumprimenta na yoga com Sat Nam, onde a nossa verdadeira identidade tem que aparecer. A gente tem que ser capaz de acionar nossa consciência e, na verdade, tirar todos os véus e todas as máscaras que a gente tem. E começar a revelar quem a gente efetivamente é. Só que é uma mudança, gente, muito dura. Nós que fomos nascidos na era de peixes, ainda estamos apegados a esse paradigma, que é um paradigma que durou muitos, muitos e muitos anos. Então a gente ainda gosta de hierarquia, a gente ainda gosta de status, a gente ainda gosta do discurso, mais do que a ação, mais do que a prática. Mas nós estamos vendo em todos os setores da nossa vida essa mudança, essa busca pela autenticidade, essa busca pela consciência, essa busca pela coerência. Vai ser uma era que a gente vai precisar exercitar a nossa flexibilidade física, mental, emocional. Uma era
em que o intelecto por si só não vai ser o suficiente. Nós precisamos usar o cérebro, claro, mas o cérebro tem que estar conectado com o coração. Não vai ser só a racionalidade que vai nos salvar. Não vai ser só o intelecto. A gente precisa criar uma nova relação entre intuição, emoção e instinto. Muitas respostas estão dentro da gente. A gente sente antes mesmo do nosso intelecto processar. Então é uma era da intuição, cuja informação é relevante, sim, mas eu também preciso experienciar, experimentar. Nós estamos vivendo um momento de extrema complexidade e nós vamos precisar de todo o nosso ser, de toda a nossa, de tudo para que a gente alcance isso. Então não vai bastar um ou outro aspecto, a gente vai ter que integralmente buscar isso. E os desafios, eles não são só individuais, eles são globais. Nós estamos exaustos, porque nós usamos a lógica da área de peixes de achar que as máquinas resolvem e nós tentamos nos igualar às máquinas. Gente, se eu lavasse a mesma quantidade de roupa que a minha máquina lava, se eu for me achar que eu sou uma máquina como é a máquina, eu estaria muito mais cansado. Nós não somos máquinas. É uma era que a gente vai precisar de amor e de unidade. E essa transição está sendo dura porque nós estamos, aí nós, a humanidade, fomentando a ruptura, fomentando o confronto, fomentando a diversidade. Mas esses são sujeitos de peixes, não são sujeitos da era de aquário. Em que a gente precisa ir para dentro para se regenerar, não é para fora. Não é para academia, no sentido, né, do que é externo. As respostas não estão fora, as respostas estão dentro. A solução está dentro. Os valores estão dentro. Os significados estão dentro. Enquanto a gente buscar lá fora, a gente não vai conseguir as respostas suficientes. Então eu queria começar esse período que eu vou falar um pouco sobre a Era de Aquário, e esse texto, ele é de 1969. E aí eu comecei falando que uma lição de humildade, porque quando eu estava em 2013 propondo inovações que hoje, 2020, tem muita gente falando, falei, nossa, que vanguarda que eu sou. Eu leio um texto de 1969 que fala de 2020. E aí é uma super lição de humildade. Nós vamos fazer hoje, nós vamos usar um mantra que vocês já conhecem, que é o Har, 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 Gobind, Mukande, Udare, Apare. Mas nós vamos fazer uma meditação diferente. Esse mantra é chamado de mantra magnífico. E ele é um mantra que nos traz prosperidade, felicidade. E a gente reproduzir essas, mentalmente, né, essas faces de Deus, ele, de alguma forma, nos possibilita atravessar essas calamidades. Ontem eu dei um mantra que é o Ajay Alei, hoje é o Gobind Mukande, né? São dois mantras poderosíssimos que a gente pode entoar quantas vezes a gente quiser, para a gente se conectar, que existe uma força cuidando da gente, que está dentro da gente. Então, a meditação é o seguinte, nós vamos em pose fácil, né, ou easy pose, a gente vai se sentar como a gente está, ou na cama ou na cadeira. A gente vai apoiar nossos cotovelos na lateral. Então é bem suave. E nós vamos fazer esse movimento. Ok? Abre e fecha a mão, abre e fecha a mão, abre e fecha a mão. Na altura dos meus ombros. Acho que não há uma dúvida. A gente se apoia, coluna ereta, nós vamos fechar os olhos e a gente vai entoar o mantra.
Har, 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 Har Gobinde. Toda vez que eu fizer Har, eu vou. Har, 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 Har Gobinde. Na palavra, eu não faço nada. Só no Har que eu abro e fecho a mão. E junto de abrir e fechar a mão, eu vou mentalmente, né? Se eu não souber, cantar. Har, 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 Har Gobinde. Quando eu faço esse Har interno, eu puxo o umbigo. Eu bombeio o umbigo. Puxo ele para dentro e para cima. Har, 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 Har Gobinde. Har, 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 Har Mukande. Har. Eu estou fazendo um movimento com o umbigo e com as mãos. É uma sincronização. Vamos para a experiência, porque ela é a melhor forma da gente aprender. O mantra, a gente já ouviu ele outro dia, acho que uns 3 ou 4 dias atrás. Gobinde Mukande Udare Apare Haryankarya Nirname Akame. São as faces de Deus. Sustenta, liberta, ilumina, é infinito, destrói tudo, cria tudo, não tem nome, não tem desejo. Ok? Nós vamos fazer essa experiência. Eu vou colocar para vocês agora o mantra. Então vamos entrar na pose. Apoie bem seus cotovelos. Lembra que a gente vai abrir e fechar a mão só no Har. E na hora que a gente for falar a palavra, a gente deixa a mão aberta. Enquanto isso, eu puxo o umbigo para dentro, para cima. Vamos para a experiência, não precisem se preocupar. É mais para a gente vivenciar um pouco esse mantra, ok? Então vamos lá. Fechem seus olhos. E vamos achar o... a gente está no outro ainda, né, gente? Então vamos. Vamos lá, firme, continuem.
Har, 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 can. Quem souber cantar já vai tentando. Já vai tentando cantar quem já tá pegando. Har, har, Govinda. Har, 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 Mukande. Har, 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 Adare. Har, 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 Apare. Har, 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 Ariyam. Har, 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 Kariyam. Har, 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 Virname. Har, 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 Akame. Har, 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 Obinde. Har, 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 Mukande. Har, 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 Nildare. Har, 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 Apare. Har, 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 Hariyam. Har, 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 Kariyam. Har, 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 Nirname. Har, 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 Akame. Yokande. Har, 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 Udare. Har, 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 Apare. Har, 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 Ariyam. Har, 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 Kariyam. Har, 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 Nirname. Har, 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 Akame. Inspirem profundo. Expirem. Mais uma vez, ainda de olhos fechados. Inspirem profundo. Expirem. Uma terceira e última vez. Inspirem profundo. Pelas narinas, expirem. Venham trazendo as mãos em frente ao peito, na pose da prece. Para a gente fazer o nosso mantra de encerramento. De olhos fechados. Respire de forma muito lenta e tranquila. E vamos fechar o nosso encontro de hoje.
vai iluminar teu caminho. Dentro em ti a pura luz vai iluminar teu caminho. Sobre ti o sol e o amor ao teu redor. Dentro em ti a pura luz vai iluminar teu caminho. Dentro em ti a pura luz vai iluminar teu caminho. É isso aí, Satnam, pessoal. Que a gente tenha hoje um excelente dia